Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais um bloco de MHS. Esse é o bloco 2 de movimento harmônico simples. Nós fizemos uma introdução no primeiro bloco, falamos o que era o movimento, onde o sistema era conservativo, falamos que há uma comparação, uma analogia com o movimento. Deixa eu botar o óculos para parecer inteligente. Falamos que há uma analogia com o movimento circular uniforme. E agora a gente vai descrever as equações para este movimento. A gente vai agora entender como funciona, como é que eu vou fazer essa analogia com o movimento circular uniforme. Nós vamos compreender isso, como funciona. A gente vai escrever cada equação, né? A função horária da posição, a função horária da velocidade, a função horária da aceleração. Então, presta bem atenção que nós vamos iniciar agora fazendo as decomposições, mostrando direitinho, passo a passo, para você não se perder. Lembra, eu vou estar toda hora citando o movimento circular. Caso você esqueceu, você volta para a primeira aula, vê lá a equação que nós colocamos, para você não se perder. Mas não se esqueça, se você caiu de paraquedas nesta aula, lembra, volta para a aula 1 de MHS, olha lá, que lá vai ter informações cuja essa aula vai depender da primeira aula de MHS. Senão você vai ficar voando, vai ficar boiando nesse negócio aí. Dando sequência, a gente vai descrever agora a função horária da posição. Claro, né, gente? Se a função horária da posição é um valor de x qualquer, eu vou achar a posição x em qualquer instante do movimento. Lembrando, quando eu digo que é função horária, quer dizer o quê? É uma função que varia com o tempo. Então, é uma função que depende do tempo. Beleza, é bem facinho, ó. Pense aqui, eu coloquei um ponto aqui qualquer. Imagine que eu tenho um ponto x. Para cada instante aqui, eu vou ter uma posição de x. Eu escolhi essa aqui por questão de didática, vai ficar mais fácil de você entender. Então, bora entender isso aqui, ó. X é esse tamanho aqui. É a distância da origem até esse ponto. É essa posição aqui, essa distância. O raio vai ser justamente a amplitude, né, gente? Então, quando ele gira aqui, o máximo valor de R vai ser a amplitude. Então, o raio da circunferência ele vai coincidir com a amplitude do meu MHS. Esse A, ele representa a amplitude do movimento. Beleza! E aí a gente vai usar uma relação muito simples, que é a relação... Olha, se eu quero saber o x, x é o cateto adjacente. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Cateto adjacente, o raio, né? A amplitude vai ser a hipotenusa. Essa altura aqui, cateto oposto não me serve. Mas aí eu lembro, ó, se eu tenho um cateto adjacente, eu tenho uma relação que envolve cosseno. Por quê? Porque se eu escrever o cosseno do ângulo, vai ser justamente quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de θ vai ser igual... Quem é o cateto adjacente? X sobre a hipotenusa, que é o A. E aí eu posso passar esse A multiplicando. Então, X vai ser igual a A vezes o cosseno de θ. Então, estamos quase escrevendo a função horária da posição. E aí tem um detalhe, né? Que esse θ, aí nós vimos na aula anterior, foi o finalzinho da aula que eu disse o seguinte, gente. A função horária do movimento angular, θ é igual θ0 mais ômega-t. Então, eu posso substituir no lugar de θ isso aqui, gente. Então, x vai ser igual a cosseno de... Eu vou mudar a ordem, né, para ficar mais bonitinho. Eu vou botar ômega-t mais θ0. Então, isso aqui é justamente a minha função. E é uma função, gente, eu vou escrever aqui embaixo, ó, x é uma função que depende do tempo, certo? Que é igual a cosseno de ômega-t mais θ0. Reescrevi aqui justamente porque é uma função temporal, né? Onde x é a função, o t é a variável tempo, né? Então, para cada instante, nós teremos um valor de x. E aí, gente, percebam, isso aqui tudo é a fase do meu movimento.
chamamos de fase. Esse θ0 nós chamamos de a fase inicial. É a fase inicial do meu movimento. O ômega, que lá no movimento circular a gente chama de velocidade angular, aqui eu vou chamar de frequência angular, ou a pulsação do meu movimento. Então, toda vez que a gente falou desse ômega, o ômega é justamente a frequência angular. Deixa eu escrever aqui, frequência angular ou pulsação. Eu vou chamar mais de pulsação. Então, é o como meu movimento está pulsando. Isso aí é o ômega, que parece um W, né? Mas é um ômega. É uma letra grega, né, gente? Parece, enfim, não vou falar porque crianças assistindo, mas enfim, é o ômega, uma letra grega. E aí, com isso, nós escrevemos a função horária da posição do MHS. Então, eu vou apagar só isso aqui para ficar mais bonito. Então, com isso aqui, nós temos a função horária da posição. Eu já escrevi aqui, né? Do movimento harmônico simples. E aí nós vamos fazer agora a função horária da velocidade desse movimento. Se liga, presta atenção, aguarda um minutinho, é vapt-vupt. Então, pessoal, dando sequência à nossa aula, a gente vai falar agora da parte da velocidade. Eu vou usar o mesmo exemplo, né? A mesma projeção, porém perceba o seguinte. Analisando o movimento circular, essa velocidade de azul aqui, gente, ela é uma velocidade que nós dizemos que é uma velocidade tangencial. É a velocidade do movimento, né? A velocidade da circunferência do movimento circular. Então, no movimento circular, eu tenho uma velocidade tangencial. Percebam, quando está no ponto de máxima amplitude, ela não projeta nada aqui. Por quê? Porque eu tenho velocidade no circular? Tenho, mas não há projeção na parte de x. Por isso que nesse ponto a velocidade é zero. Quando chega nesse ponto aqui, eu tenho velocidade máxima, que projeta tudo aqui, ó, gente, é toda projeção. Essa projeção ela vai diminuindo, né? Quando chega nesse ponto menos a, de novo não há projeção, por isso a velocidade aqui é zero e agora ela vai mudando. Então, bora lá. Nesse ponto aqui, o que é que eu percebo? A minha projeção seria Vx. Esse Vx, ele está contrário ao referencial, então vai ser uma velocidade negativa. Vai ser uma velocidade negativa porque está contrário ao referencial. Beleza. Presta atenção nisso aqui. Então, nós vamos entender, usando o mesmo ângulo, lembra, é o ângulo entre a horizontal e o eixo X, o eixo horizontal. Então, aqui nós usamos essa relação com x, porém agora nós vamos relacionar com a velocidade. E eu não quero a velocidade do círculo, eu quero a velocidade de x, a velocidade projetada no eixo x. Então, é como se eu fizesse uma sombra aqui em cima, gente. E aí vai projetar uma velocidade aqui. Quando a gente projetar a velocidade, ela vai estar aqui, ó. Como se eu tivesse essa velocidade projetada aqui. Certo? Que é a velocidade do movimento aqui. Beleza? E aí, professor, como é que eu faço isso? Vamos usar uma noçãozinha de geometria. Presta atenção, é muito simples. Chega aqui, ó. O ângulo, esse ângulo aqui, é igual a esse, né? São alternos internos. Aí, se você pegar essa velocidade, ela é tangente à circunferência. Então, a velocidade no movimento circular, ela vai ser sempre tangente à circunferência. E aí você diz, professor, o que é uma reta? O que é uma velocidade tangente? O que é uma reta tangente? O que é uma tangente? Eu pergunto sempre isso aos meus alunos. Estão apresentando, ele fala, que é tangente à circunferência. Aí eu pergunto, e o que é uma tangente? Às vezes, quase sempre não me respondem. Tangente, aí o cara fica logo, não, me deu branco. Gente, se é tangente, deixa eu mandar um alô pessoal, os alunos do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do CPC, o pessoal de Feira de Santana, Amargosa, forte abraço a todos. O que é uma tangente? Toda vez que falar tangente, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a direção do raio. Forma um ângulo, é perpendicular à direção radial. Mais bonito, né? Ou seja, vai formar esse ângulo aqui, ó, gente. Essa é a direção do raio, essa daqui. Então, formou um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer o quê? Esse ângulo aqui, ó,
Esse ângulo, vou chamar de φ. Se eu somar φ mais θ, tem que dar quanto? 90. Porém, se você observar, isso aqui, essa horizontal, ela também forma 90 graus com a vertical, correto? Então, essa direção horizontal, que é do Vx, está formando 90 graus com a vertical. Isso quer dizer o quê? Se φ mais θ dá 90, e aqui tudo dá 90, esse ângulo aqui de cima, ele para dar 90, ele tem que ser igual a θ, porque ele mais φ tem que dar 90 também. Isso quer dizer, gente, que esse ângulo aqui é justamente igual ao de cá, é o ângulo θ. Se tu não entendeu, vê de novo isso aí que você vai entender. Logo, o Vx ele é oposto ao ângulo, ó. Ele não é adjacente igual ao x, ele é oposto ao ângulo. Quando é oposto, nós temos uma relação com o seno. Então eu posso fazer o quê? Que o seno do ângulo θ vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então quem é o cateto oposto? Vx, que eu projetei, ó. Quem é a hipotenusa? A velocidade do movimento circular. Eu chamei de Vc. Então, vai ser Vx sobre Vc. Esse Vx, gente, eu chamei de Vx, mas o Vx é a velocidade do meu corpo, meu bloquinho no sistema massa-mola, que ele está oscilando no eixo x. É a velocidade que eu estou procurando. O Vc é uma velocidade no movimento circular que a gente não vai usá-la especificamente. Então, perceba aí. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou substituir. Bora lá. Eu vou chamar o Vx de V, vou jogar para cá. Então, Vx vai ser igual a Vc seno de θ. Pronto. Que é a velocidade no movimento circular? Nós vimos a velocidade no movimento circular, V, é igual a ômega vezes R. Quem é o raio aqui? O raio, gente, é a própria amplitude. Nós também já vimos. Então, a velocidade Vc é igual a ômega vezes A. Se nós substituirmos aqui, porém, o que é que você vai ter que lembrar? Que essa velocidade, ela não é positiva. Ela é uma velocidade negativa, porque está sentido contrário, né? Então, vai ser isso aqui, menos, ó. Vx vai ser menos Vc seno de θ. Substituindo aqui, eu vou chamar esse Vx de V. O Vc vai ser menos ômega A vezes seno de θ. E o θ nós também já sabemos. Quem é o θ? É o θ0 mais ômega t, ou seja, ômega t mais θ0, nós já vimos no início da aula. Então, isso aqui, gente, é a velocidade que o meu sistema, meu bloco, né, meu corpo de massa M está oscilando em MHS. Então, essa é a velocidade de oscilação. Não esqueça do sinal negativo. Então, quando ele mudar de lado, aqui ele ainda vai ser negativo. Quando ele mudar aqui para baixo, aí já vai ser positivo. E isso na relação do seno e cosseno, ele vai alternando. Então, você vai entender que na hora de fazer questões, isso faz muito sentido. Essa parte aqui, muitos alunos têm dificuldade, porque envolve uma pequena noção de trigonometria. Trigonometria, que é um assunto de matemática extremamente importante para o estudante aí que gosta de física, que gosta das exatas, tem que saber trigonometria. Ah, professor, é difícil. Não, não é difícil. É só dar uma estudada, é coisa simples. Tudo na vida é um trabalhozinho, então você precisa ter esse trabalho, ter essa concentração, essa dedicação para tirar suas dúvidas. Beleza, então isso aqui é a minha função da velocidade, que eu posso escrever assim, ó. A velocidade em função do tempo. Então nós podemos escrever a velocidade em função do tempo, por isso função horária vai ser menos ômega A seno de ômega t mais θ0. Claro, professor, eu sou aluno de graduação, não vi desse jeito. Gente, eu demonstro de uma maneira que seja adequada para um aluno do ensino médio. Se você é aluno de graduação, você vai ver lá o seguinte, que a velocidade nada mais é do que a derivada, né, você já tem a posição, então, da posição dx dt.
Pronto, aí você deriva a função da posição, então a derivada do cosseno é seno, do cosseno vai ser menos seno, a derivada do cosseno. Então, você tem lá v igual a derivada de a cosseno de ômega t mais θ zero. Isso aqui para o aluno que está na graduação, que está vendo o assunto e ficou confuso. Então, quando você vê lá noções de derivada, você vê que a derivada do cosseno é menos seno. E aí eu derivo a parte interna, tem os métodos de derivação. A derivada de ômega t é ômega, aí fica menos ômega a seno de ômega t mais θ zero. Pronto. Então não tem erro não, né? Então isso aqui você poderia fazer, ficou feio aqui, bagunçado. Deixa eu botar aqui. Lembrando, você, aluno do ensino médio, não precisa saber isso. Menos ômega a seno de ômega t mais θ zero. Professor, não entendi nada negócio de derivada, não precisa entender. O aluno de ensino médio ele não vê noções de derivada, de integração, por isso a gente busca uma forma mais simples de trazer essas demonstrações para vocês entenderem, para não ficar a fórmula imposta para vocês. Mas se é um aluno de ensino de graduação ou um aluno de ensino médio que é curioso, que quer ver a coisa um pouco mais avançada, você usa a ideia de derivação, né? Eu derivo a posição, acho a velocidade, depois a derivada da velocidade, a gente encontra a aceleração, mas eu estou demonstrando aqui a nível de aluno de ensino médio, então com isso aqui dá para você entender tranquilamente. Professor, fiquei com algumas dúvidas, volta o vídeo, assiste mais de uma vez, não seja uma coisa pior, o pior defeito que um ser humano pode ter. Para mim o pior defeito é preguiça, não seja preguiçoso. Tem esse trabalho, professor, fica com dificuldade? Volta o vídeo, vê novamente, tenta fazer, rascunha aí para você entender, você assimilar. Quando você usa a mão, né, escreve no papel, a assimilação ela funciona melhor, você vai ter mais facilidade de assimilar, de até mesmo compreender a equação quando você tenta fazer sozinho, principalmente. Só assistir também às vezes não ajuda. Assista, tenta fazer, é uma forma de você aprender. A gente vai fazer agora para aceleração e fechar esse bloco. É rapidinho, tá quase acabando, não saia daí, não desista, não pare, olhe você, não pare, continue, vapt-vupt. Então, pessoal, dando continuidade a esse bloco, a gente vai agora demonstrar a aceleração. Botei aqui a aceleração no movimento harmônico simples. Então, fazendo ainda a mesma analogia com o movimento circular, lá no movimento circular, nós temos uma aceleração centrípeta. Então, o que é aceleração centrípeta? Eu não cheguei a colocar a fórmula, né? Mas a aceleração centrípeta, ela vai ser igual a ômega ao quadrado vezes r. Então, isso aqui é justamente a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. Só que aqui eu não quero aceleração centrípeta, eu quero aceleração no eixo x. Eu quero a aceleração do MHS, que é essa projeção aqui. Então, como esses ângulos são alternos internos, eu já sei que aqui é θ. Então, a aceleração que eu estou procurando é cateto que adjacente. Se é adjacente, eu vou usar uma relação com o cosseno. Porém, você vai lembrar que essa aceleração ela é negativa. Então, percebam, ó, o cosseno de θ, ele é igual a quem? Cateto adjacente, que é a aceleração, vezes a hipotenusa, que é a aceleração centrípeta. Então, vai ser A sobre AC. Joga para cá multiplicando, a aceleração que eu estou procurando é a aceleração centrípeta vezes cosseno de θ. Porém, lembrando que essa aceleração ela será negativa por conta do sentido contrário, né? E isso vai se corrigindo no decorrer do movimento. Beleza, professor? Então, reescrevendo aqui, substituindo, a minha aceleração vai ser igual a menos que a aceleração centrípeta. Ômega ao quadrado R. Então, vai ser ômega ao quadrado vezes R, que é a amplitude, né? Vezes a amplitude cosseno de θ, que é θ, ômega t mais θ zero.
que nós já fizemos várias vezes, mas fase inicial. Assim como eu falei da velocidade, aqui também se eu derivar a velocidade, a gente acha a aceleração, então não precisa fazer, você já viu isso aqui, eu vou apagar esse pedacinho aqui, que foi só com isso aqui, nós escrevemos as funções horárias da posição, da velocidade e da aceleração para o movimento harmônico simples, para eu entender esse movimento. Neste instante, nós vamos relacionar e falar do período, da frequência, no próximo bloco de aula, que a gente vai finalizar. Acredito que no terceiro ou no quarto bloco a gente finaliza esta parte de MHS. Vou falar também das energias, para a gente entender que é o sistema conservativo, a gente vai tratar um pouquinho das energias. Então, não para aí, não esqueça, assiste o próximo bloco, que é o fechamento do conteúdo, né? Não deixe de assistir outro bloco, não, o outro que é importante. Então, se liga aí, finaliza esse. Lembrando, mais uma vez, se ainda não se inscreveu, se inscreva aí, vai lá, aciona o sininho, vá, curte aí, comenta, veja o que você está achando das aulas, comente, faça um comentário, né? E vamos que vamos. Então, galerinha, forte abraço e até o próximo bloco de aula.